Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacara, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta e vamos aqui a mais uma previsão semanal. Então, nessa previsão semanal, como sempre, eu uso a astrologia e a numerologia para me basear aqui nas energias de cada um dos dias. E como sempre aqui, uma brevíssima introdução, lembrando, os astros, os números, eles têm as suas tendências muito fortes, mas eles não vão determinar todas as situações. Tudo vai depender do nível de vontade espiritual que a gente já desenvolveu. Segundo ponto, vá anotando tópicos aí cada um dos dias para ir acompanhando e ver, como sempre, se o que eu falo aqui faz sentido ou não. Peço novamente desculpas aqui, não estou conseguindo no final do ano, como já falei, responder todos os comentários, faço o possível. E o último ponto, deixe seu like no final, caso você goste aqui desse vídeo. Vamos lá então, como sempre, sem enrolação, vamos direto ao ponto. 18 de novembro, segunda-feira, nós vamos ter ali um momento bastante tenso, como já falei aqui no meu canal. Nós vamos ter ali 4 oposições acontecendo nesse dia. Esse dia 18, o Sol está em Escorpião ainda, elemento água, ele vai passar para Sagitário agora no dia 21 de novembro. Mas aqui ainda, dia 18 e 19, tanto o Sol quanto a Lua estarão ainda no elemento água, então um elemento emocional, sentimental muito forte, muito presente, principalmente no dia 18 e 19. No dia 18, então, Sol em Escorpião, a Lua em Câncer, no dia 19 também. Só que nesse dia 18 aqui, o que essa segunda-feira nos pede? Não porque é a segunda-feira e porque é o primeiro dia da semana, considerando aí logo após o domingo, que é normalmente um dia de descanso. Mas essa segunda-feira, sim, é o momento da gente começar algo, renovar alguma coisa, romper com algum tipo de inércia. E pelo fato que nós temos ali 4 oposições, nós temos no dia 18 uma briga entre Sol e Urano, Mercúrio e Júpiter, Vênus e Lua, Marte e Plutão. Toda vez que aspectos tensos estão nos céus, é uma potência latente e cabe a nós canalizar isso da melhor maneira possível. Então sim, nós podemos aproveitar esse fogo cruzado acontecendo aí entre 8 astros de uma maneira positiva, principalmente como eu falei, renovação, iniciativa, começar alguma coisa que está parada ou retomar alguma coisa que nós deixamos parado aí em algum momento. Já o dia 19 continua de uma certa forma um pouco ainda desse fogo cruzado aqui entre esses astros e basicamente o dia 19 ele já nos pede mais paciência, receptividade, fazer as coisas num ritmo mais adequado. Ainda está aqui a posição do Sol em Escorpião, a Lua em Câncer também. E aqui, na minha visão, esse é o dia, digamos assim, mais mágico do mês, porque é o início de um grande trígono muito especial, dia 19 de novembro, e que vai até 3 de dezembro. Um grande trígono entre Marte, Sol e nó do lunar norte, que nos convida de 19 de novembro a 3 de dezembro para justamente colocarmos aí mais energia de criação, de força, de iniciativa, de independência em relação àquilo que é, digamos assim, o nosso norte, o nosso sentido, o nosso propósito, a nossa vocação. Então, um excelente momento aqui para a gente aproveitar, que começa, como eu falei, 19 de novembro e vai até 3 de dezembro. Especificamente esse dia 19 de novembro aqui, como eu falei, muita paciência, fazer as coisas num ritmo mais lento, estarem abertos aí a opiniões que venham de fora, a situações que mudaram na agenda, sejam receptivos para não cair aqui na impaciência. Já o dia 20 de novembro, então, nós vamos ter ali uma lua em Leão. O Sol continua em Escorpião, aqui entra uma lua em Leão, então sai um pouco daquele emocionalismo ali, aquele sentimentalismo, tanto do dia 18 quanto do dia 19. E aqui, esse dia 20, então, nos traz uma lua em Leão que nos dá uma maior capacidade de autoexpressão, de autoconfiança, de sermos nós mesmos, mas claro, um certo cuidado aí para não cairmos num certo orgulho, de não querermos muitas vezes dar um braço a torcer. E basicamente esse dia 20 aqui nos pede o quê? Leveza, bom humor, criatividade e usarmos bem a nossa comunicação. Tende a ser aqui um dia mais leve do ponto de vista numerológico, mas do ponto de vista astrológico, não. Porque aqui, no dia 20,
nós teremos uma Lua em conjunção com Marte e esses dois astros estarão em oposição a Plutão. Aqui o dia 20, então, ele nos pede isso, leveza, criatividade, versatilidade, mas do ponto de vista astrológico, as coisas não estarão facilitadas. Essa Lua em conjunção com Marte, claro, faz com que as nossas reações emocionais fiquem mais impetuosas, mas também mais impacientes, mais agressivas. Aquela reação emocional que muitas vezes é franca demais e depois nós percebemos que, opa, não devia ter falado, não devia ter reagido dessa maneira. Além disso, esses dois astros, Lua e Marte, farão uma oposição aí a Plutão, que também favorecem esses elementos subconscientes muito profundos, colorindo a nossa reação emocional também. Então aqui um certo cuidado, tentem vibrar aí nesse lado mais leve, mais versátil desse dia 20 de novembro. No dia 21 de novembro ainda a Lua continua em Leão e nesse dia aqui então o Sol sai de Escorpião, entra em Sagitário. Do ponto de vista psicológico, há sim uma tendência de um certo alívio psicológico, porque o Sol deixa então de canalizar as energias escorpianas, passa para Sagitário, que é uma energia muito maior assim de sentido, de percebermos as coisas nas suas devidas proporções. A gente já começa a perceber assim de fato as coisas que nós viemos vivendo, aí toda essa intensidade do Sol em Escorpião. Quando o Sol entra em Sagitário aqui dia 21, a gente tem um vislumbre assim melhor das coisas. E esse dia 21 também é um excelente momento para a gente concretizar coisas, pedindo apoio e oferecendo apoio também. E esse dia 21, um excelente momento para a gente rever também o sentido que nós estamos dando à nossa vida. Na noite do dia 21, vai ter ali um aspecto que vai continuar no dia 22. Na noite do dia 21, nós teremos uma Lua em quadratura com Urano. Isso facilita situações inusitadas, inesperadas, coisas assim que a gente sente uma necessidade de muito mais liberdade, a gente quer romper. Então aqui uma certa atenção para não atrair situações desagradáveis que sejam inesperadas. Mas do lado positivo nós vamos buscar muito aqui uma liberdade e também uma certa liberdade emocional. Já o dia 22, então, a Lua continua em Leão, porém, à noite vem uma Lua em Virgem. Então, na noite do dia 22, isso continua tanto no dia 23 como no dia 24, sábado e domingo, à noite da sexta-feira, todo dia de sábado e todo dia de domingo, nós teremos uma Lua em Virgem que nos convida, obviamente, para fazer algum tipo de ordenação, purificação interna e externa, jogar coisas fora, colocar coisas para doar, organizar espaços, fazer uma purificação em pontos de vista, purificação física, alguma mudança na dieta, colocar mais foco no exercício físico. E basicamente essa sexta-feira aqui, no dia 22, ela nos convida realmente para uma sensação de liberdade e de sair um pouco do esquema, sair um pouco assim da agenda, não que nós tenhamos que ser totalmente indisciplinados, não é isso, mas o dia 22 nos convida para isso. Uma mudança, uma ideia de liberdade, de mudar um pouco, às vezes, a forma como nós fazemos as coisas. Se nós vamos sempre pelo mesmo caminho, tentar um caminho diferente, um caminho inusitado. Até porque, nesse dia 22 aqui, a Lua ainda continua numa quadratura com Urano, mas também aqui numa quadratura com o Sol. Então aqui há um ponto de tensão, né? A Lua fazendo uma quadratura com o Sol e com Urano. Temos aí um momento de uma certa tensão, mas que favorece, como eu falei, essa ideia de sair do esquema. Já o final de semana, 23 e 24, 23, então, como eu falei, uma Lua em Virgem continua, inclusive no 24. O dia 23, um excelente momento no sábado para estarmos com as pessoas. Nesse dia 23 também colocarmos um senso de justiça, de equilíbrio, de harmonia ao nosso redor. Momento de possíveis reconciliações com pessoas, de colocarmos mais harmonia e equilíbrio nas relações. E uma curiosidade desse dia 23 aqui é que termina uma oposição entre Marte e Plutão, que começou lá em 21 de outubro. Aqui em 23 de novembro vai terminar, mas claro que
logo mais vai retomar de novo essa oposição, mas aqui de um ponto de vista psicológico, a gente já vai perceber no dia 23 de novembro um certo alívio psicológico também, porque esses dois grandes aqui da astrologia, Marte e Plutão, terminarão a sua oposição, porque Marte, né, fará um movimento retrógrado e aí nós teremos e na realidade não fará o movimento retrógrado nesse momento, né? Ele fará depois e aí nesse movimento retrógrado posterior é que ele vai voltar de novo a fazer a oposição. Mas aqui então, 23 de novembro, a sensação que a gente pode ter assim é que tinha alguma coisa nos segurando e parece que solta, pelo menos temporariamente. Já o dia 24 nos convida basicamente para introspecção, reflexão, um excelente domingo assim para a gente buscar muita análise da nossa vida, mas sem cair em egoísmos de ficar pensando demais na nossa vida. Mas aqui nos convida para isso, para refletirmos, para buscar um contato com a natureza, para observar mais, pensar menos. E nós teremos nesse dia 24, domingo, aqui uma lua em oposição a Netuno, que fará com que também a gente tenha uma maior tendência de dispersão, de distração, mas também não só desse contato mais forte com o inconsciente, mas também um contato maior com a nossa inspiração, com um aumento até dessa sensibilidade, da mediunidade, a gente pode ter, dependendo, a gente pode canalizar isso como tudo, né, de um lado positivo ou negativo. Se a gente não prestar atenção, uma tendência muito grande de dispersão aqui nesse dia 24. Mas a gente pode também aproveitar para nos conectarmos muito mais com esses planos sutis que estão na nossa vida interior e, obviamente, também estão em todo o cosmos. Então é isso, que seja uma excelente semana para todos nós. Como sempre, deixe seu like se você gostou desse vídeo, compartilhe essa previsão semanal, se inscreva no canal ativando o sininho ali para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.